E vamos conversar aqui com Dom Manuel Ferreira dos Santos Júnior, bispo da Diocese de Registro. Dom Manuel, boa tarde, sua bênção, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, faz tempo que eu não participo do Telescópio, hein? Faz um tempinho, não? 2 anos já que não participo, uma alegria falar com vocês e uma alegria falar com o povo de Itapetininga e toda a região e em todos os espaços onde acompanham a TVI e o Telescópio. Muito bem. Dom Manuel, primeiro eu gostaria de perguntar aqui para o senhor, né? Como está sendo, vamos dizer assim, esse momento aí, esse enfrentamento de toda essa pandemia, né? Como o senhor citou, já faz um tempinho desde a última entrevista, não se tinha ainda essa realidade, né? Mas como foi o desenrolar já nesses meses, já que nós estamos passando dessa pandemia aí na Diocese de Registro? Então, Guto, nós desde a Semana Santa estamos num momento difícil. Nossa região aqui ficou na fase vermelha por muito tempo. Depois tivemos aí 2 semanas que pulamos a fase amarela, quando nós abrimos um pouco as celebrações e as pessoas começaram a participar com muito cuidado. As celebrações, por enquanto, só nas matrizes, o atendimento das pessoas mais próximo, né? Mas, infelizmente, há 15 dias atrás, 15 dias atrás, voltamos de novo à fase vermelha. E aqui o nosso problema é justamente a falta de leitos, a falta de hospitais. Os números não são ainda tão grandes, né? ou já são razoavelmente grandes, mas ainda estamos nessa fase fechada, né? Na fase vermelha do estado de São Paulo. Muito bem. E algo que eu acho que chamou bastante atenção, que tem uma ligação muito grande até aqui com Itapetininga, além do senhor ter uma ligação muito grande aqui com a gente, que é a questão da festa do Bom Jesus de Guape, né? Nós temos muitos romeiros e tudo, e que ela seria para acontecer agora do dia 28 ao dia 6 de agosto. Como que foi feito, senhor bispo? Deu para fazer alguma coisa? Deu para recepcionar? Ou foi, vamos dizer assim, orientado a não se ter as romarias? Como que foi? A própria prefeitura fechou o acesso das pessoas à cidade. Então nós não conseguimos acolher os nossos romeiros, pedimos que não viessem, né? Até porque o mais importante, o dom mais precioso de Deus para nós é a vida. E a vida tem que ser muito bem cuidada, como esse dom precioso. Então nós melhoramos um pouco a nossa transmissão, usamos os meios de comunicação. Tivemos mais de 600 mil pessoas acessando as celebrações, as novenas. Tivemos aí como se fosse 2 meses ininterrupto de gente acompanhando a nossa mídia, né? E foi um momento sofrido para nós, sobretudo, mas também um momento bonito em que as pessoas puderam rezar. Nós aqui como bispo diocesano de Registro, oferecemos a indulgência plenária para aqueles que acompanhassem a novena, que rezassem, que comungassem, que confessassem, sobretudo aqueles que rezassem pelo fim da pandemia. Então, foi assim que nós conseguimos chegar até o nosso povo. Dizíamos assim: sempre vocês vêm ao encontro de Bom Jesus. Agora, Bom Jesus vai ao encontro de vocês nesse momento um pouco de pandemia, de sofrimento do nosso povo. Olha só, senhor bispo. Então é muito importante mesmo, né? Nós tivemos aqui, nós passamos também por um grande período aqui na cidade, das transmissões, tanto que assim, até nós aqui da TVI sempre tivemos esse trabalho, mas intensificamos, né? De tentar levar um pouco mais perto das pessoas aqui as celebrações. É algo que o pessoal, vamos dizer assim, está se adaptando, está sentindo, vamos dizer assim, mas que também não deixa de ter aí o socorro. E ao ver do senhor, assim, né? Diante dos fiéis, do povo aí confiado ao senhor, quais são as maiores necessidades nesse tempo, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, a celebração mesmo, ou muitas vezes seria aquela vida, vamos dizer assim, comunitária, aquela vivência mesmo que a igreja proporciona. O que mais sente falta aí no coração das pessoas? O nosso povo aqui sente muita falta da Eucaristia. Tinha muita gente acostumado, sobretudo com a Eucaristia todos os domingos, e o povo sente muita falta.
Alguns dizem nós temos fome de Eucaristia, a expressão que o povo usa, né? Mas, ao mesmo tempo, a vida comunitária faz muito bem. Nosso povo é essencialmente comunitário. Sobretudo, nas comunidades, nós temos 315 comunidades. Delas, pelo menos, mais de 300 são comunidades pequenas. E as pessoas convivem fraternalmente. A gente não vai num lugar ainda para celebrar, sem que depois tenha lá um almoço, um jantar comunitário, ou um lanche comunitário. É impossível fazermos isso, sobretudo nas comunidades quilombolas, as comunidades rurais. Então, isso faz muita falta para o nosso povo. E o pessoal sente muita falta também da presença do padre junto à comunidade e tal, como nós padres e o bispo, nós sentimos muita falta do nosso povo também. Isso é muito real. Nós temos tentado viver a solidariedade. Nossa diocese, vocês sabem que é a mais pobre do estado de São Paulo. Nosso povo é bastante simples, bastante pobre, e nós temos tentado atendê-los, ajudá-los com alimentos, ajudá-los também com marmitex, e fazendo parceria com outros meios da sociedade, estamos buscando ser solidários. Eu sempre digo que para evangelizar precisamos de muitas formas, e uma delas é a caridade, talvez a mais importante. E é essa que nós estamos tentando fazer e ajudar o nosso povo, o povo de Deus. Muito bem, nós temos alguns recados aqui, Dom Manuel. A Maria Inês Carvalho Batista, ela coloca aqui sua bênção, Dom Manuel. Boa tarde a todos. A Lu Gonzaga também pede a sua bênção. Seja o pessoal que está participando com a gente, pode mandar o seu recado também aqui através do facebook.com. É só mandar aqui através do Facebook e também através do aplicativo da TV, né? Você baixa no seu celular o TV Itapê, você tem o nosso contato de WhatsApp aqui e pode mandar também o seu recado. E, Dom Manuel, falando justamente a respeito disso que o senhor citou agora, né? Que é uma região que tem muitas comunidades, às vezes ficam até isoladas, um pouco longe, né? E que não tem acesso, não tem aquela estrutura de saúde, essas coisas. Como está sendo o cuidado com essas comunidades, né? Muitas vezes é melhor deixar até, vamos dizer assim, não ter o atendimento durante um tempo, para que ela também não se leve o risco aí da contaminação nesses locais? Esse tem sido o nosso grande cuidado. Nós somos pastores que amamos o nosso povo. Então, junto com os nossos padres, estamos conversando muito sobre isso. Queremos ser presença, sim, mas nem sempre é esse o momento. Por isso que nós tentamos atender um pouco de distância. Algumas comunidades, até algumas cidades, agora que está chegando o Covid-19, né? Nós temos aqui mais de 5.000 casos positivos aqui no nosso vale. Mais de 3.800 recuperados, mas temos mais de 100 pessoas, mais de 120 pessoas que morreram. Então isso causa muito sofrimento, não só a comunidade, mas sobretudo as famílias, né, que perderam os seus entes queridos. Nossos padres têm tentado estar presente com a família, com todo o cuidado possível, mesmo nos velórios. Os padres têm tentado passar, rezar, né, com todo cuidado, e nós estamos um pouco nesse sentido. Mas é justamente isso, nós estamos cuidando para que não levemos esse perigo às pessoas, sobretudo pela aglomeração. Na festa do Bom Jesus nós passamos um pouco de medo, porque é difícil segurar o povo quando se trata de Bom Jesus de Iguape. E nós tínhamos planejado uma carreata, mas só com alguns carros da paróquia, do santuário, mas o povo não deixou. Então os membros, aqueles que são de Iguape, que moram lá, foram caminhando junto e fizeram alguma aglomeração. Estamos rezando muito para que ninguém fique contaminado, né? Mas é assim, nosso povo é assim. A fé é maior do que o medo. E isso é muito bonito no povo.
Olha só que beleza, não, Dom Manuel? Acho que é algo que o pessoal ele acaba se juntando, mas dá para se descobrir um sentido muito grande ali de doação, de olhar para o outro, de cuidado no meio de tudo isso. E acho que isso que tem que ser levantado. E Dom Manuel, falando agora um pouquinho aqui dessas últimas notícias que nós tivemos, né? Eu não sei se o senhor chegou a conhecer, mas eu tenho certeza que um pouco ouviu do trabalho e que deu muita repercussão nesse tempo, que seria nós perdemos aí 2 grandes bispos aqui do Brasil, né, que atuavam aqui no Brasil, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, e também Dom Pedro Casaldáliga, prelado emérito lá de São Félix do Araguaia, né, que eram bispos conhecidos que causaram uma grande comoção nas redes sociais, né. Ao ver do senhor, qual a grande mensagem, vamos dizer assim, deles nesse momento, que deveria, de certa forma, aí, perpetuar e dar mais força ainda para as pessoas? A grande mensagem dos dois é o amor à igreja e o amor à santidade de vida, sobretudo no segmento de Jesus. Dom Henrique era um homem mais tradicional, não é? Com seu jeito de ser mais tradicional, modelo de igreja mais tradicional, representava ali um grupo muito grande do Brasil, de pessoas que às vezes têm o seu jeito de rezar e de ser um pouco mais tradicional, mas um homem muito santo, um homem generoso, um homem bondoso, um homem que tinha abertura para o diferente. Nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas não se abrem ao diferente. Dom Henrique tinha essa abertura ao diferente e, sobretudo, a solidariedade com os membros da igreja. Era muito bonito isso em Dom Henrique. E Dom Pedro Casaldáliga, também um grande santo. Ele foi perseguido, foi ameaçado de morte. É um homem que vivia descalço, com os pés no chão, que vivia no meio dos pobres, que defendia os mais pobres, as comunidades indígenas, sobretudo, as comunidades ribeirinhas. Um homem profundamente de Deus e um homem de uma profunda espiritualidade. Ele tem muitos livros, muitas poesias, também mostrando o quanto Deus é importante. Se alguém quiser uma indicação, tem um livro dele chamado Espiritualidade da Libertação. É algo muito precioso que orienta, inclusive, a minha vida no segmento de Jesus. Então, os dois contribuíram muito para a igreja e os dois amaram muito a igreja. Muito bem, Dom Manuel. E também perguntando aqui para o senhor, né, nós tivemos uma outra notícia também, que foi bastante comentada aqui, que seria, vamos dizer assim, uma carta que foi assinada por alguns bispos aqui do Brasil, ao todo 152, onde o senhor também foi um dos signatários dessa carta, que traziam algumas, vamos dizer assim, algumas orientações ali a seu povo e também algumas, colocando, denunciando algumas situações que o Brasil estaria passando ali, né. Silver, se o senhor tiver algum comentário também, pode ficar livre aqui, né, para o que o senhor gostaria, se gostaria de tecer algum comentário sobre isso, sobre toda a repercussão que teve também e o que contém mesmo na carta lá. Posso sim, posso falar sobre a carta. Existe um grupo de bispos que reflete um pouco a questão do Brasil, como o Brasil está passando. Na verdade, a gente faz uma análise de conjuntura, no sentido político, social, econômico, ideológico. O que tem ajudado o Brasil a crescer e o que tem feito o Brasil regredir. Quais são as conquistas do povo de Deus? Quais são as dificuldades do povo de Deus? Cada regime, nenhum regime é perfeito. Nenhum governo é perfeito. Esse é um problema quando nós achamos que o governo do PT era perfeito, quando achamos que o do PSDB é perfeito, ou o governo atual é perfeito. Nenhum é perfeito. Todos nós, inclusive nós, que administramos uma diocese, a gente vê certas coisas e outras coisas a gente não vê. E conforme o jeito que a gente pensa, às vezes a gente privilegia uns em detrimento a outros. Então, diante desta análise de conjuntura, é que foi escrita então esta carta endereçada ao povo de Deus, com sérias críticas a esse governo atual, sobretudo no sentido do cuidado com a natureza. Nossa Amazônia está largada,
nossos indígenas estão morrendo. Aqui na nossa diocese nós temos indígenas, são desvalorizados cada vez mais. Os quilombolas estão perdendo suas terras. E é uma forma, às vezes, de governo que não se preocupa muito com a saúde do povo. Nós aí estamos vivendo o Covid-19, uma situação difícil, e a gente vê que há uma indiferença, dá a impressão que é melhor que morram os idosos, e assim a gente não paga INSS mesmo. Não é assim. A igreja tem que defender os mais pobres, tem que defender os que estão sofrendo. E foi nesse sentido, não é nenhuma crítica ao presidente da República. Alguns dizem, mas nós elegemos. Eu acho que sim, elegemos. Mas é uma crítica à forma de governo que está se pensando. Quantos direitos que o povo foi conquistando ao longo da história, desde os princípios democráticos, e a gente começa a perder. Porque há um governo que não se preocupa com as microempresas, por exemplo, se preocupa com as grandes empresas. Então, tantas coisas que nós colocamos ali na carta, não é? Então, a questão da pandemia e tudo isso. É uma carta de um pouco de desabafo do povo de Deus. A gente quer ajudar o nosso povo. E depois os bispos convidam a sociedade a se unir em busca da democracia, em busca do bem comum. Então, é isso que nós tentamos. Repercussão. Repercussão, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Isso é parte normal de uma sociedade. Inclusive, entre os bispos, tem alguns que pensam que foi boa, outros falam que não foi tão boa. Isso é muito normal dentro da igreja, por quê? Porque na igreja nós juntos, com as nossas diferenças, buscamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é clara às vezes. Precisa de um discernimento, um processo, atitudes. E por outro lado, a gente tenta recuperar um pouco o profetismo. O que é o profetismo? As profecias. Na Bíblia nós sempre encontramos gente que não foi compreendida porque questionava, porque era profético. Isso é bem normal. Eu acho que estamos nesse caminho, é um caminho bonito, de busca. Nós também não temos resposta para tudo. Nós queremos buscar os caminhos. Muito bem, agradeço muito também por essa resposta aqui com a gente, Dom Manuel. E também falando justamente agora, qual que é a situação atual? O senhor citou, né, que está na situação vermelha, então as celebrações elas continuam sendo online, sem celebrações presenciais. Qual que é a orientação para o povo de Deus aí da Diocese de Registro? Por enquanto, sim, infelizmente. Por enquanto temos que esperar um pouquinho, até vir aí a outra análise que vamos ter. Infelizmente, por exemplo, essa semana perdemos 2 pessoas em Cananéias, que faleceram, né, numa cidade pequena. Inclusive, sábado eu tenho festa lá de Nossa Senhora dos Navegantes, e a gente vai celebrar online, certamente, né, porque é o cuidado com o nosso povo. E, infelizmente, ainda vamos continuar por um tempo, ainda com as igrejas fechadas. Muito bem. Dom Manuel, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Uma alegria muito grande poder falar com o senhor aqui. Eu fui paroquiano do senhor aqui em Itapetininga, no santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida. É sempre uma alegria poder estar junto, poder estar conversando de novo. Se quiser deixar um recado para o pessoal que está acompanhando aqui o Telescópio, fica aberta a câmera para o senhor. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado àqueles que escreveram, que pediram aí a bênção de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça a cada um. Nesse momento tão difícil, é preciso que a gente mantenha acesa a nossa esperança. E acho que nós estamos dando passo. Agora fiquei feliz que Itapetininga já está dando passo no sentido de mais abertura às celebrações, ao atendimento do nosso povo. E nós aqui do Vale vamos chegar a isso também, com a graça de Deus e com o esforço do nosso povo em manter um certo isolamento. Que Deus abençoe o povo de Itapetininga. Esta é a minha cidade,
aí que eu nasci em Morro do Alto, mas pertence aí. É o povo que eu amo, é o povo que eu trabalhei nos últimos tempos, né? Também antes de ser bispo, aonde está a minha família, parte da minha família. Então, que Deus abençoe o povo de Itapetininga. Amém. Muito obrigado, Dom Manuel. Um grande abraço para o senhor.